E eu vou contar umas experiências que fez diferença na minha vida, né? E eu pensando hoje como que eu iria, que é diferente você fazer uma palestra técnica de negócios para empresário, né? Isso eu fecho aqui, eu sou acostumado a fazer isso, né? Mas quando vai falar de Deus num ambiente como este, a primeira responsabilidade que eu tenho é que você se sinta à vontade, porque de repente esse ambiente fica meio esquisito, assim, negócio de igreja, né? De repente você fica assim, igual um palmeirense no meio de corintiano, né? Não é verdade? E eu quero que você se sinta um santista no meio de santista, né? Porque a Bíblia fala, sede santos, porque eu sou santo, né? Tá bom, brincadeiras à parte. Eu quero, hoje, eu estava pensando porque a gente nasce vendo falar de Deus, vive vendo falar de Deus, e eu tenho assim uma preocupação muito grande, porque se todos nós tivéssemos a oportunidade de conhecer a Deus de verdade, ninguém largava dele por um instante, nem trocava ele por nada. O que acontece? Às vezes culpa nossa da igreja, ou de outras pessoas religiosas, pastores, que envelopam Deus numa embalagem, dentro de uma visão religiosa, que as pessoas olham para ele e falam assim, Deus não me serve. Eu quero ver se eu consigo, da minha experiência de vida, da minha experiência de falar de Deus, se eu consigo dizer para vocês por que uma pessoa, eu falo com toda a humildade, que as pessoas falam para mim, Rony, você... eu tive um amigo meu que chegou um dia para mim e falou assim, Rony, eu te admiro você como pessoa, profissional, e ele era ateu, né? Ele falou, olha, é o seguinte, eu fico convivendo com você, conversando com você, eu vejo assim a tua capacidade, e eu não consigo me achar tão mais inteligente que você, para que eu ter certeza que Deus não existe, e você ter tanta certeza que Deus existe. Pareceu tão filosófico isso, mas ele falou, a minha convivência com você me fez me convencer que pelo menos de hoje em diante eu não vou falar mais com a minha família que Deus não existe. Mas eu quero conversar mais com você sobre isso. Por quê? Porque a minha maneira de expressar Deus para as pessoas que eu convivo, para os empresários que eu convivo, é diferente. Porque as pessoas, às vezes a gente quer incutir na cabeça das pessoas uma igreja, um monte de regras, e botar Deus no segundo plano. Na realidade, quem encontra Deus e experimenta Ele, qualquer lugar é bom para ele. Qualquer lugar decente, obviamente, né? Vocês entendem isso? Qualquer lugar é bom para ele, porque é Deus que faz o lugar. E eu queria ler 2 versículos aqui da Bíblia. Você pode ficar à vontade, não precisa se achar nada, nem precisar no celular, que a explicação ficou rapidinho, muito conhecido. Quem ouviu, ouve Bíblia alguma já sabe disso, né? Salmo 46 diz assim, Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se projetem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e espumem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Se o salmista estivesse aqui no Brasil essa semana, falando, nem que o Lula seja ministro ou deixe de ser, nem que a Dilma continue no governo, não continue no governo, independente disso, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Pode acontecer o que acontecer, né? E aí, eu quero hoje, dentro disso aqui, eu vou colocar um pouquinho dentro do que eu vou falando, um pouco da minha história, né? Mas por quê? Quem é Deus que é refúgio, que é fortaleza? O que é refúgio, que é fortaleza? Você sabe que as pessoas gostam muito de ter Deus como refúgio, né? Eu estou vendo umas pessoas mais de idade, eu falar uma coisa que eles vão lembrar, os mais novos, você sendo ofendido, não, tá? Quem lembra dos Jeep que tinha um arco de metal na frente para se agarrar? Hein? Conhece?
Como é que chamava aquele negócio lá? Meu Deus do céu, Nossa Senhora, qualquer coisa, né? Chamava para um lugar assim, quando a pessoa dá uma freada, se agarrar naquele negócio, meu Deus do céu. Esse é um ícone para você lembrar que as pessoas às vezes querem Deus como um pronto-socorro, como um SEAT, como um SAMU, para usar, melhorou e deixa que vai embora. Não preciso mais. O que é um refúgio? O refúgio, ele é um esconderijo momentâneo. Você está andando na rua, de repente aquela chuvona veio. Você acha a primeira marquise e se refugia. Passou a chuva, você sai. Não é isso? Isso é quando você encontra um refúgio. Mas aqui fala que Deus é refúgio e fortaleza, né? Mas por que as pessoas então não entendem Deus como refúgio? Porque está por aí, gente. A pessoa lá, ela fala assim, não, Deus, não, eu sou ateu. Até o dia que o médico aprendeu a dar ressonância, fala assim. Ele já fala assim, antes o médico fala qualquer coisa, fala, meu Deus do céu. Era ateu, né? Aí ele fala assim, é um câncer. Aí fala, não. Ele fala para o ateu assim, fala, agora só Deus, você não tem mais jeito. Aí é a hora que você vê se ele é ateu mesmo. Por que isso? Porque às vezes nós falamos e a nossa sociedade tem essa cultura de que se você está com um problema financeiro é na igreja tal. Você faz não sei o que, leva não sei o que, toma banho não sei o que, compra não sei o que é uma coisa, infelizmente, tem maus pastores, más igrejas que levaram a beleza do Evangelho numa situação financeira. E generalizam por aí, dizendo que toda a igreja é assim, que é isso. E Deus fica misturado nessa situação, como se Ele fosse culpado dessas coisas que os homens estão fazendo. Os negócios vão mal? Não, mas os negócios tem lá uma igreja, tem um pastor, tem qualquer situação mística, a pessoa vai buscar. Né? E assim por diante, problema financeiro, seja o que for. Não lhes parece que nós, às vezes, queremos um Deus descartável? Ele vem, me socorre, eu sarei, mudou a situação financeira, meu filho sarou, largou das drogas, fez isso, agora não preciso mais dele, você vai conseguir sua caminhada. Amanhã, se precisar, você der a garozinha e você acha a marquise de novo. E eu vou dizer para vocês que tem quando você fala que refúgio, o que é fortaleza? Fortaleza é uma proteção, um abrigo do inimigo, é um lugar de habitação e convivência, seguro. Por exemplo, você vê agora lá no lugares de guerra, eles têm assim, os porões são super protegidos de concreto, porque resiste a bombas, e as pessoas às vezes dão aquele alarme e correm para onde? Para a fortaleza, lá se esconder no abrigo que protege. Não é de momento. Então Deus, Ele é as duas coisas. Não pode ser só fortaleza e não pode ser só refúgio. Deus precisa ser refúgio e fortaleza. E eu vou dizer para vocês, eu não vou me estender, senão vocês também vieram aqui para jantar. Eu quero que vocês gostem desse lugar, sejam simpáticos, quando convidados outra vez vocês venham, né? E não diga assim, o jantar tá bom, mas aquele camarada é chato, falou demais, né? Mas eu quero que você pelo menos leve daqui alguma coisa relevante para a sua vida, porque vale a pena estar aqui, né? Eu hoje, só de ouvir essa música maravilhosa aqui hoje, né? Para quem não conhece, ela diz que Deus é fiel, né? Então, essa música maravilhosa já enche o coração da gente. Então, como esse negócio de nós vermos Deus como refúgio, parece normal, mas não é sensato. Porque se a gente faz isso, a gente não conhece a Deus. Não entende a razão por que Ele existe. E por que o homem é espiritual, ele é
corpo, alma e espírito, e precisa se relacionar com Deus. E essa necessidade já vem dentro de nós. Porque se você ver, eu vou citar aqui um grande teólogo católico, que é o ele falou algumas coisas meio esquisitas, mas foi uma coisa muito boa. Esquisito porque foi até afastado, né? Que é o padre Leonardo Boff. Ele fala o seguinte, que todo ser humano tem um fio de Deus dentro de si, que liga até o outro ser humano, que liga até o outro, até o outro, até o outro, até chegar ao ser original que é Deus, para que por esse canal flua Deus entre as pessoas. Não é lindo demais isso? Não é isso? Por isso que uma pessoa, você pode entrevistar ela, ela já tem a noção do certo e do errado. O ladrão, se entrevista, você está roubando, ele fala, ele diz, eu roubei porque meu filho está passando falta. Ele nunca fala que roubar é certo. Porque dentro dele existe uma verdade já fixa, que roubar é errado, o certo é errado. O ser humano já nasce com isso. Então, se nós conhecermos a Deus de verdade, essa porção de Deus que existe em nós, ela flui dentro de nós. E eu, agora, vou começar a contar um pouco da minha história. Algumas pessoas pensam, não, vai contar como é que foi a conversão dele. Não, eu nasci dentro de uma igreja, né? Praticamente meu pai se converteu quando eu tinha 7 anos de idade. E eu cresci dentro de uma igreja. E vivi, me casei. Mas conhecendo a igreja. Depois estava aí. E eu achava assim, falei, poxa, legal, sabe? Na minha juventude achava o negócio mais chato do mundo, esse negócio de igreja. Estava lá, cantava, mas para mim era revoltante algumas coisas. Porque, gente, você se frequentar uma igreja sem conhecer Deus de verdade é chato demais. Muita coisa não faz sentido. Se você olhar o movimento da igreja que as pessoas fazem, se você não entender o sentido disso, é muito chato. Você não consegue nem falar com o teu amigo que você frequenta a igreja, porque é muito chato. Dizer, pô, você está doido? O que é isso? Seja qual for. Porque aí fora diz o seguinte, quem tem um relacionamento com Deus leva a vida a sério, além de você ser honesto nesse país, muitas vezes é vergonhoso, eu já levo muitas vezes, olha, faço isso aqui sem nota para você, ou, não, eu decidi fazer tudo certo. Ah, você é bom? Sou. Ah, você faz esse negócio aqui, se você der tanto para o fulano, eu estava fazendo um negócio grande em Ribeirão Preto, para a prefeitura, e eles falaram assim, olha, se você der 10% aqui para o X lá da prefeitura, eles fecham o contrato com você. Eu fechei minha pasta, falei, obrigado, estou indo embora. Mas você vai perder o negócio? Vou. Porque qualquer coisa que entra no meu bolso, da minha empresa, eu durmo tranquilo. Eu tenho um caráter dentro de mim que me diz o que é certo e o que é errado. E aí, nessa minha vida, eu nasci numa família, nasci no sítio. Até meus 15 anos de idade, nas minhas férias, era ir buscar amigo na roça de carroça. Morava de favor na casa dos meus tios para estudar. E eu falo muitas palestras para jovens, digo, você achou bonito o meu currículo? Então vamos fazer, vamos trilhar o caminho. Eu lembro de algumas cenas, por exemplo, quem de vocês conhece? Gente, eu estou fazendo um déjà vu, né? Revivendo um passado, muita gente fala assim, isso aqui é história. O que eu tenho no meu currículo, depois não está aqui, eu fui professor de datilografia e operador de telex. Mas a minha elasticidade vai longe. Eu fui proprietário de uma das mais promissoras empresas de tecnologia do país. Então eu saí de lá do mais antigo e consegui ser. Eu sou um dos poucos pais que entende mais tecnologia dos filhos. Então as pessoas falam assim, mas para você ter um currículo, então vamos lá. Aí eu vou fazer aquela lembrança. Então, eu morava na casa da minha tia e eu tinha que limpar a casa. Você imagina, 15, 16 anos, você olhava as meninas lá na escola. Agora eu posso falar que a minha menina está aqui, né? Olhava as menininhas na escola, depois elas passavam lá, eu estava lá passando escovão, sabe o escovão? Aí o que eu fazia assim?
lá no negócio, né? Até elas passarem, passando pano. Mas eu disse assim, eu tenho um objetivo na minha vida. Eu não vou abrir mão, eu preciso disso para me estudar. Meu pai não tem condição de morar aqui, ele está comigo aqui. E quando eu falo do meu pai, eu sempre assim, graças a Deus ainda tenho os dois vivos, mas tem uma cena que nunca saiu da minha mente. Os dois compraram uma Kombi vermelha e branca, daquela que você já viu, já imaginou a fotografia dela. Encostaram na beira da rodovia e vendia frutas para pagar o carnezinho da minha faculdade, que não tinha universidade grátis. Porque a minha irmã deixou de estudar para eu poder estudar. Então a responsabilidade que eu tive de buscar algo que honrasse esse esforço, né? Porque se você que é pai, que é mãe, e às vezes não entende que a juventude hoje não está, e tem gente jovem aqui também, tem um mandamento bíblico que é lindo de se ver, que Deus fala assim, honra teu pai e tua mãe, que eu prolongarei os teus dias na terra. Outro lugar diz, honra teu pai e tua mãe para te levar bem nessa terra que eu te dei. Isso é uma coisa que é falha na nossa vida, dos dois lados. A minha esposa está aqui, né? Ela com 18 anos de idade, com o pai dela, um baiano daqueles que, meu Deus do céu, a irmã dela viu beijando na frente do portão, fez casar na marra. Ela com 18 anos, completou 18 anos, pegou e veio para Curitiba. O que qualquer pessoa, qualquer filha dessa fazia? Se livrar do pai. Sabe o que ela fez? Arrumou um emprego, encontrou uma casa, alugou, mandou buscar o pai e a mãe para morar com ela. Sempre aluguel no nome da casa, e até hoje ela cuida mais, eu estou ficando até com ciúme hoje, ela cuida mais da mãe e do pai do que de mim. Mas eu falei, esse dia eu falo assim com toda humildade, mas olha o presentão que ela ganhou. Deus fala que abençoa, abençoa ela, não abençoa? Eu acho que sim. Tem dia que ela acha que não, mas casal é assim mesmo. Às vezes acha que não, às vezes acha que sim, mas a gente faz, esse ano faz 30 anos que nós nos conhecemos. Então nessa vida, eu tive esse objetivo e fui. A primeira oportunidade de trabalho, fiz o concurso no Banco do Estado do Paraná. Eu fiz 3º lugar no estado. E quando eu entrei no banco, eu via lá gente com 20 anos de banco lá no caixa. Outro lá com não sei quantos anos de banco lá, estava escriturário. Outro lá, eu falei, não quero esse negócio para mim não. Com 10 anos, não quero ser gerente desse negócio aqui. Todo mundo falou, você é doido? Não acontece. Falei, vamos ver se não. Fiz até estudar os manuais do banco de crescimento, ver por onde que fazia as quebradas na carreira. Resumindo a história. No dia... eu com 8 anos de banco já assumi gerência de grandes contas de análise de grandes empresas aqui em Curitiba. Mas a minha proposta é ser gerente de uma agência. Eu assumi, nesse prazo, a agência de Pinhais, aqui em Curitiba. Sentei na cadeira, com a portaria de nomeação de gerente e pedi a conta ali mesmo. Cumpri minha meta, cumpri meu objetivo e saí sem empresário. Agora eu quero ter o meu negócio. Então, às vezes, o que a gente quer? Quer ter sucesso na vida profissional, você quer ter sucesso na sua empresa. Primeiro, você não tem metas. Pessoas falam assim, como é que Deus vai ajudar você se nem você sabe onde quer ir? E fica dizendo, Senhor, me ajude, ajude meu filho, mas ajuda ele no quê? Fala, para quem não tem rumo, qualquer mata é caminho, né? Então, isso foi um grande diferencial na minha vida. Na hora de estudar, eu falei, não, eu preciso estudar. E aí, nesse meio tempo, você tá vendo, minha vida está indo bem assim, você já vai ver o porquê, né? Aí foi um momento que a empresa estava bem, eu saí do banco, nós montamos uns amigos meus me chamaram para ser sócio deles numa distribuidora. Tinha lá uma distribuidorinha pequena, distribuía leite, produtos para panificação. Em 8 anos nós chegamos a ser a segunda maior distribuidora da Flashman Royal e Bung do Brasil. Faturava $1 milhão por mês. Tinha 27 caminhões andando na rua, para lá e para cá, carretas frigoríficas.
Tinha comprado um terreno em Maringá de 6 mil metros quadrados, construção com estrutura logística do melhor. Eu foi um dos precursores da matéria de estudo de logística no Brasil. E aí, nesse meio tempo, fui para os Estados Unidos me especializar e buscar conhecimento na área de logística para trazer para o Brasil. Fiz a especialização, a certificação do meu MBA lá na Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos. E tudo ia muito bem, né? Tudo ia muito bem. E aí eu estava me achando que eu era o cara, não é verdade? Se precisar de uma coisa, só fazer um cheque. Fomos morar num apartamento de 1 por andar, 330 metros quadrados, em Maringá. E nesse momento foi onde eu tive uma das maiores experiências da minha vida, e que todo empresário, quando passa por isso, porque no mês de abril de 2004, a nossa empresa ganhou o prêmio, foi dividida em 2 empresas de melhor distribuidor do Brasil. Teve um concurso de 1 ano de avaliação, nós ganhamos o melhor distribuidor do Brasil na avaliação da companhia da Aircraft do Brasil na época. Ganhamos, da nossa divisão, ganhamos lá. Abril, lembra bem. No começo de maio, eu recebo a visita do supervisor da Flash e disse para mim assim: a partir de hoje você não é mais nosso distribuidor. Sabe o que é frear uma carreta de 50 toneladas no metro de chão? Você não tem mais fornecedor, você ter as suas receitas foram embora, parou, que ele disse: tem empregado para pagar, você ter fornecedores para pagar, você ter prestações para pagar, você ter um imóvel financiado. Eu falo para você, como pessoa, eu achei que aquele dia tudo tinha acabado. É um momento que empresário nenhum quer passar. E eu mesmo desejo que não passe. Mas para mim, foi o dia que eu encontrei Deus de verdade. Eu estava com 2004, eu estava com 29, 39. Acho que é 39. Por aí. Estou com 51, não vou esconder nada. Nesse dia, não tinha que me acalmasse, mas eu tinha uma coisa, daí você lembra assim: mas espera aí, eu estava na igreja, esse trabalho na África, que já fazem 15 anos que a gente faz, nós temos, se tiver tempo de contar da experiência que foi para mim ir para Moçambique e viver, mas vou contar um pouquinho para vocês depois. Se eu esquecer, você me lembra, tá? E aí eu fui, nesse dia eu tive uma das grandes experiências, eu digo assim, uma experiência ímpar na vida de um homem. Foi quando, no meio do dia, quando eu não tinha mais para onde ir, eu recebo a ligação de um amigo meu de São Paulo, que é gerente de marketing dos meus fornecedores, não sabia de nada. Ele falou: Eroni, o que está acontecendo com você? Você já está sabendo? Eu falei: não, mas nem quero saber, só vou te dar um recado. Eu estava vindo lá na Marginal hoje para trabalhar, e alguma coisa de Deus me falou assim, tão claro: você para e faz uma oração para o Eroni, ele está precisando. Aí eu parei lá, o pessoal ficou buzinando, parei do lado na Marginal lá e pedi a Deus: eu não sei o que é, mas socorre o Eroni lá. E agora, talvez você ache meio, quem não é acostumado a ouvir isso, acha meio esquisito isso que eu vou contar. Ele falou: e agora eu estava numa reunião com o meu diretor. Ele falou: larga essa reunião agora e vem para mim agora. E fala para ele o que eu vou te mandar falar. Eu falei: então fala. Você sabe que é você se sentindo assim no chão, de repente se sentir assim: Deus está preocupado comigo, o negócio está feio. Mas agora eu cresci. Aí tudo aquilo que eu tinha aprendido, que eu não tinha tido a minha real experiência com Deus, eu comecei a ter. E aí disse assim: eu disse para você o seguinte: pede para ele o que ele quer que ele faça por você agora.
só sabia que Salomão tinha tido essa oportunidade. Peça o que quer agora. E nesse momento, eu falei, eu não vou pedir dinheiro. Eu vou ser sábio. Falei, meu Deus, eu quero 3 coisas. Primeiro, que eu pague os meus fornecedores. Que o Senhor preserve o meu nome. Guarde o meu nome. E que eu cumpra minhas responsabilidades pelos meus funcionários. Isso. Para os meus fornecedores e meus funcionários. A terceira coisa, e que eu aprenda tudo que eu preciso aprender nesse momento. Desse momento em diante, foi muito difícil. A coisa mais difícil foi na segunda-feira, isso era uma sexta, eu acordar de manhã e não ter para onde ir trabalhar. Você não faz ideia, uma pessoa que vive e trabalha quase 24 horas por dia. E aí eu fui. Mas algumas coisinhas rápidas para contar o que aconteceu, só para você entender como que isso não é conversa. A primeira coisa mais importante, teve um dia que eu precisava pagar um fornecedor, um empréstimo bancário, no banco HSBC, de 90 mil reais. Eu tinha um caminhão que valia 85. E estava com o meu sócio para vender. Eu fui ligar para ele e falei, venda nem que seja por 90, por 80, mas eu pago hoje aqui. Ele falou, você não sabe, rapaz. Veio um homem aqui hoje e olhou para o caminhão e falou, esse caminhão, olha, não dou mais só. O máximo que eu dou é 90. O caminhão não valia isso. Fez o depósito lá, quitou aquela conta. Você já viu a pessoa pagar mais do que vale? Se você está por aí, você não está ligado, você acha que é uma coincidência, sai todo. Amém. Mas eu comecei a ver Deus nisso. Opa. Situações outras foram acontecendo desse tipo, mas a mais interessante foi o seguinte. Você lembra que eu disse para Deus preservar o meu nome? Eu fiquei com uma dívida na pessoa física no Banco Santander na época, no Banco Sudamérica, né? Na época. E nessa dívida, uns 6 meses de atraso, a minha esposa foi lá para ver se negociava alguma coisa, não tinha dinheiro. O gerente falou assim, eu não sei o que acontece. Você vê, o seu Eloni está aqui, ó, 6 meses de atraso, não entra no Serasa de jeito nenhum. Aqui com 30 dias, automaticamente está no Serasa, olha aqui, tira o Serasa e está limpo. Esse dia, eu tive certeza, que se eu aprendi o que Deus quis me ensinar, a minha vida vai ser diferente agora em diante. E daí em diante, aí eu comecei a conhecer Deus. Não de ouvir falar, não de me contar, mas de ter experiência com Ele. Por isso que as pessoas veem hoje, você é empresário, isso, aquilo, faz isso. Não, nesse meio tempo, né, eu escrevi matéria, tenho página inteira da época da Gazeta Mercantil, com matéria minha. Eu vi entrevista em rádio, TV. Tudo isso não faz sentido. A partir daí que eu falei, o que faz sentido para mim, a minha vida tem que ter outro direcionamento. Porque o Deus que fez comigo, se eu te contar, uma das empresas mais sanguessugas para comprar outras, me deu 250 mil reais na época, que dava em torno de 1 milhão de reais hoje, só para o meu cadastro cliente. Já viu isso? Ele sabia que eu estava quebrado, que não tinha o que fazer. Ele deu, ninguém faz isso. Ele ia esperar eu acabar de morrer, essa é a técnica do urubu, espera morrer, vai lá e pega. Coisas, um milagre atrás do outro. Foi a experiência onde eu conheci Deus de verdade, mesmo estando na igreja desde criança. Isso eu quero dizer para você que às vezes frequenta a igreja, que está na atividade da igreja, eu te convido ainda a você testar se você realmente conhece Deus. Se realmente já experimentou Ele, ou só está ouvindo falar. E nesse momento, eu falei, o que eu vou fazer? Você acredita que uma pessoa que não me conhecia,
me ligou, falou: eu sei que você tem uma especialização em logística, me falaram bem de você, eu não te conheço, mas quero que você veja um negócio, a gente está montando uma empresa, não vou poder contar detalhes. Falou: eu comprei essa empresa, eu montei essa empresa e vou fechar na semana que vem, porque eu já coloquei R$1 milhão nela, isso em 2005. Mas vou fechar ela porque não dá, se você não tiver uma boa ideia. Eu cheguei e mostrei, para mim daqui, conheci, olhei, tá, e fiz um projetinho ali mesmo, rabisquei e falei: esse é o projeto. Eu falei: é isso que eu quero. Você pode vir em Londrina, eu morava em Maringá nessa época. Você pode vir para Londrina? Eu falei: mas foi como? Você não me conhece? E se eu venho aqui e te dou o cano, eu tenho que formar dinheiro no negócio? Ele falou: eu olho nos seus olhos e vejo quem você é. Eu tenho certeza do que eu estou falando. Se você tem capacidade técnica, dá para resolver isso aqui, você com pessoas, eu sei que eu posso confiar. Sabe o que é? Quando a pessoa olha dentro dos seus olhos e vê Deus ali, ele sabe que pode confiar. Quando Deus se mostra para a pessoa em você. Resumindo, fizemos a empresa, fiquei com 25% da empresa. Eu falei: só vem para ser sócio, não vou ser empregado. E há 3 anos atrás, na hora que nós assinamos com um fundo de investimento uma avaliação, essa empresa foi avaliada em $15 milhões. Nós saímos na Exame em 2011 como uma das 15 empresas que mais cresceu no Brasil. Porque claro que eu estudei, claro que me preparei, claro que muita gente contribuiu, mas eu falo assim: porque Deus honrou, queria fazer comigo algo especial. Não porque eu merecia, que às vezes a gente acha que merece, não merece nada. É Deus que é bondoso com a gente, né? Ele que é um paizão. Sabe aquele dia assim, que eu tenho um jeito todo especial de relacionar com Deus. Aí eu chego assim e falo assim: Deus, assim, eu queria te estar aqui agora para te abraçar. Nesse momento mais terrível, que sabe o que eu fazia? Eu não tinha com quem falar. Eu não queria perturbar minha esposa. À noite eu levantava no sofá, colocava uma almofada e deitava e falava assim: Deus, a única coisa que eu quero é um colo de um pai agora. Eu quero só ficar quietinho aqui, até que o dia amanheça. Aquelas noites longas do momento de tribulação. Você não faz ideia o que é ter um colo desse para deitar. Ter essa intimidade com Deus, eu quero deitar no seu colo, meu Pai. Eu não tenho como não me emocionar falar isso. Porque se eu não falo daqui, eu falo no meu coração, se eu expresso dentro do meu coração. E quando eu falo que uma das maiores experiências da gente é conhecer Deus de verdade, eu digo assim: aí eu conheci Deus como refúgio e fortaleza. Porque na hora que eu estava na angústia lá, o meu refúgio veio através de uma ligação telefônica dizendo: olha aqui, pode ficar debaixo que eu estou com cuidado de você. E a fortaleza veio me conduzir todos os outros passos, até que eu fizesse outro negócio, começasse outro negócio, arrumar alguém que não me conhecia, que confiou em mim na primeira encontro, fez sociedade comigo na primeira encontro. Você não viu isso em lugar nenhum, não assinou um papel nenhum, nem eu nem ele naquele dia. Demoramos 8 meses para assinar o primeiro papel, porque nós olhávamos no olho do outro e sabíamos o que ele estava fazendo. Então a mensagem hoje é para você que não tem esse ou aquele empresário profissional que não passe o dia da angústia, que não tem aquele momento assim que você quer que a terra se abra e você quer sumir. Não tem aquele momento, aquele vazio, sabe? Vazio que você tem no coração. Porque às vezes as pessoas pregam Deus para quem está com a vida arrebentada, mas às vezes você está bem, mas tem um vazio dentro de você que não tem remédio, tarja preta que resolva. Sabe por quê? Dentro do coração do homem existe uma tomada. Usei a tomada para entender, mas existe um encaixe num espaço que só cabe Deus, não adianta por outra coisa. Eu vou repetir para você entender bem.
dentro do coração do homem, de qualquer ser humano, existe um espaço aberto, um encaixe tipo tomada, que só encaixa Deus ali, não adianta. E aí às vezes a alma da pessoa está gritando para ela: eu quero Deus, e você não ouve. Eu preciso de Deus, eu preciso relacionar com Deus, e você não ouve. E aí começa a sufocar, e começam as doenças psicossomáticas, soma, alma. Doenças psicossomáticas. Você faz todo tipo de exame, vai lá no DAP lá e faz todas aquelas máquinas mais modernas e não dá nada. Mas você não tem jeito. E daí? É a alma gritando e você não para ouvir. Eu tenho impressão, eu tenho certeza que não estava no meu coração falar isso, mas eu sei que Deus cuida de alguém que está aqui, que está precisando ouvir isso hoje. Eu vou dizer para você o melhor de tudo. Essa peça que se encaixa aí nesse pedaço é muito simples, né? É só você dizer para ele: eu quero esse refúgio, essa fortaleza na minha vida, e o meu coração está aberto para receber ele. É esse que é o Deus que me faz eu ser uma pessoa da cabeça muito lógica, entender a lógica de Deus, que é totalmente contrária a nós. Porque Ele fala assim: se você quer receber, então você tem que se doar. Se você quer crescer, você tem que ser mais humilde. A lógica de Deus é exatamente contrária. A minha cabeça lógica conseguiu entender isso. E esses dias eu fazia uma entrevista no rádio com um dos mais proeminentes cientistas da Holanda. E ele veio aqui para o Brasil falar para jovens universitários. Eu falei: mas espera aí, como é que um cientista entende esse Deus? Ele falou: olha, pela própria ciência. E para mim, que tem toda a rotina de reconhecimento científico de qualquer situação, eu olho e vejo a história. Existem muito mais provas da existência de Deus na Terra, porque da viagem de Júlio Verne só tem 2 provas: da existência de Deus e da vida de Jesus na Terra. Tem mais de 1000 documentos provando isso. Mas eu sei que você não precisa dessas provas. Para mim não precisou. Precisa daquele momento que eu quero que você leve isso daqui hoje. Fica bem tranquilo. Você não está aqui para ser pressionado a nada, de fazer nada. Mas você, no seu coração, entre você e Deus, se é Deus, é isso. Estou sentindo que eu preciso disso. Você pode fazer isso com Ele aí na tua vida, no teu momento, na tua forma. Porque eu creio absolutamente que quando a pessoa se encontra realmente com Deus de verdade, não tem homem, não tem situação, não tem circunstância que impeça ela de se relacionar com Ele todo dia. Você acorda com vontade dele, você acorda com saudade dele, você acorda querendo abraçar Ele. E Deus não é esse camarada todo distante que faz assim, você tem que fazer um monte de cerimônia. Ele é um Senhor que merece reverência, mas Ele é um Pai que te ama, que na hora da angústia Ele é o teu refúgio e a tua fortaleza. Muito obrigado. Deus abençoe mesmo vocês. Espero ter deixado uma palavra maravilhosa no seu coração, na sua vida, na sua família. Como pastor agora, eu digo assim: que Deus abençoe muito a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu trabalho, que você tenha sucesso no que você faz, que você tenha os seus projetos, não seja atrapalhado por isso, as coisas todas que estão aí fora, né? Seja corajoso. Se está difícil, não se entregue, né? Não se entregue, né? Eu tenho visto situações assim que as pessoas estão falando: não se entregue, né? Tudo tem solução. E eu, quando eu achei que não tinha mais solução, Deus me tirou de um negócio pepinoso e me deu outro maravilhoso. Então às vezes Deus quer te livrar do abacaxi, né? Então deixe Ele te cuidar e usar a sua vida, e seja muito abençoado. Muito obrigado.